Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre fenômenos de transporte, que é um conhecimento fundamental para a formação de um engenheiro químico. Esse conceito ele engloba aqueles processos onde nós vamos ter um fluxo de uma propriedade extensiva devido a uma diferença de uma propriedade intensiva. Os fenômenos de transporte também podem ser conhecidos como aqueles processos de não equilíbrio. Então, diferente da termodinâmica que estuda os processos em equilíbrio ou a tendência ao equilíbrio dos processos, o fenômeno de transporte vai estudar quando os processos estão fora do equilíbrio. E devido a esse não equilíbrio, nós vamos verificar o transporte de uma propriedade intensiva, que pode ser calor, massa ou quantidade de movimento. Beleza? Então vamos nessa, que esse conhecimento é fundamental para se desenvolver as disciplinas de mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. E essas disciplinas agregadas são a bagagem necessária para iniciar o estudo das operações unitárias, que são as diversas operações, as diversas etapas que os processos da indústria requerem, né, para manipular a matéria-prima e chegarmos até o produto final. Beleza? Então vamos nessa. Aí, quando nós estivermos estudando, nós vamos passar por essas quatro etapas, na verdade. Então, nós vamos ter um fenômeno físico, nós vamos ter um problema, nós vamos ter o quê? A formulação do problema e a sua modelagem, a solução do problema e a interpretação física. Então, nos problemas de fenômenos de transporte, nós vamos passar por essas quatro etapas até chegar num resultado e uma interpretação física convincente ou que gere um resultado aceitável, beleza? Para o engenheiro projetista de um determinado equipamento ou para um pesquisador que está estudando um determinado processo e assim por diante, beleza? Mas, antes de tudo, antes de entrar nesse universo, que esse vídeo é mais uma introdução mesmo sobre fenômenos de transporte, nós devemos entender o que são as propriedades e em quais limites nós podemos trabalhar com os fenômenos de transporte por meio de funções contínuas e por meio de propriedades, né, que são estudadas desde a termodinâmica, mas nós devemos entendê-las bem. Então vamos nessa. Gente, tudo se baseia na hipótese do meio contínuo. Então, se a gente pega uma porção de matéria, um elemento de volume ΔV infinitesimal, esse elemento de matéria ele é constituído por uma quantidade muito grande de partículas. Então, nós estamos baseando a nossa ciência de que a matéria é constituída por partículas. E se eu tenho um elemento com um número suficientemente grande de partículas, nós podemos verificar que essas partículas, devido ao seu movimento incessante, às suas colisões contra as paredes do recipiente e todos os fenômenos que a ele acarreta, nós vamos ter que essa manifestação desse movimento dessas partículas vai ser interpretado por meio de propriedades, tais como viscosidade, temperatura, pressão, volume específico e assim por diante, entropia, entalpia e tudo mais, tal como nós vimos na termodinâmica, beleza? Mas uma molécula em específico, ela não tem temperatura, ela não tem viscosidade, ela não tem nada disso. Quando nós temos um conjunto suficientemente grande de moléculas, tais quais a média local dessas moléculas permita com que nós definamos uma propriedade, nós vamos poder trabalhar então com as propriedades tais quais nós conhecemos. Então, resumindo, se eu pegar um volume diferencial, eu tenho que ter um número mínimo de partículas para que a sua manifestação represente uma média, né, uma estatística que eu permita trabalhar com propriedades como temperatura, pressão, viscosidade e tudo mais. Então, uma dada porção de matéria há um número suficientemente grande de moléculas, de modo que é possível manter uma média estatística definida de uma propriedade. A matéria é constituída por um número muito grande de moléculas. Logo, a hipótese de que as propriedades as propriedades da matéria são descritas por funções matemáticas contínuas é uma abstração. Então,
Quando nós estamos trabalhando com campos de temperatura, campos de velocidade, que é o que se trabalha na mecânica dos fluidos, muitas vezes é melhor trabalhar com a noção de campo do que com a noção lagrangiana, né? Porque fornece resultados mais fáceis de se trabalhar em volume de controle. Quando nós estamos estudando, nós estamos utilizando esses métodos, nós estamos assumindo que nós temos um meio contínuo, que o campo de temperatura, que o campo de pressão são descritas por funções contínuas, beleza? Isso só é verdade se nós assumimos a hipótese do contínuo. Aí, né, se nós temos, por exemplo, um volume e a gente pega um elemento infinitesimal de volume, ΔV, e coloca nesse elemento uma sonda de medição, nós podemos verificar o quê? Que quando o número de partículas é muito pequeno, a gente vai ter o quê? Que a nossa hipótese do contínuo ela não é válida. Ela vai se distanciar muito. À medida que a gente vai adicionando partículas, nós vamos verificar que esse comportamento oscilatório ele vai tender a oscilar em uma estreita faixa. Então, a partir desse volume crítico, nós vamos verificar que nós conseguimos manter a massa específica em torno de uma faixa de segurança. E essa faixa de segurança seria a média estatística, ou seja, nós devemos ter um número mínimo de partículas, que é representado por um volume crítico, e esse número mínimo de partículas permite com que nós trabalhamos com a hipótese do contínuo. Beleza? Então, todo esse conhecimento tem que ser levado adiante para, a princípio, ser possível trabalhar com todas as equações em fenômenos de transporte. Então, vamos nessa. Aí, pessoal, os fenômenos de transporte eles são divididos basicamente em dinâmica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. O livro do Bird ele é uma enciclopédia que é uma excelente fonte de consulta quando se quer estudar fenômenos de transporte, tanto para engenheiros químicos, mecânicos ou qualquer um que deseja aprofundar nessa teoria, né? Ele fornece uma base teórica muito sólida. Aqui nós temos um texto retirado do Bird que eu vou utilizá-lo na forma de tradução livre. Então, a disciplina de fenômenos de transporte inclui três tópicos bastante próximos, que são dinâmica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. A dinâmica dos fluidos envolve o transporte de quantidade de movimento, de momento. A transferência de calor lida com o transporte de energia. E a transferência de massa está relacionado, né, com o transporte de massa das várias espécies químicas presentes. Então, né, como uma introdução, nós podemos pegar esse trecho do Bird que diz que, bom, esses fenômenos estão relacionados com o transporte, né, dessas variáveis extensivas, beleza? Que é, no caso, energia, massa e quantidade de movimento, beleza? Então vamos nessa. Os três fenômenos, eles ocorrem simultaneamente nos mais variados processos do cotidiano, desde a operação de uma máquina ou indústria até os fenômenos que ocorrem naturalmente por todo lado. Raramente os fenômenos ocorrem separadamente. Então, quando um fenômeno estiver ocorrendo, você normalmente vai ver o fenômeno simultâneo de transferência de calor, massa e quantidade de movimento. E as equações que regem os fenômenos, elas são intrinsecamente semelhantes, como nós vamos ver no final dessa aula, beleza? Dessa forma, então, por exemplo, se a gente tem uma tubulação de escoamento de um fluido líquido numa indústria, nós vamos ter o quê? O transporte de quantidade de movimento. Uma bomba vai ter que pressurizar esse fluido e trocar a quantidade de movimento para que esse movimento ocorra e o fluido escoe através dessa tubulação. Porém, essa tubulação está exposta ao ar e mesmo que esteja isolada, você vai ter uma troca de calor também para o ambiente, né? Do fluido para o ambiente ou do ambiente para o fluido. E se você tiver uma mistura com vários componentes dentro desse fluido, você vai ter troca de massa devido a diferentes composições da sua amostra. Mas, basicamente, o transporte principal no bombeamento é transferência de quantidade de movimento, né? Aqui eu tenho um trocador de calor cascas tubo, eu tenho chicanas tubo, a parte do casco, eu vou ter um fluido que vai escoar nos tubos e um fluido que vai escoar nos cascos, beleza? E a principal fenômeno de transporte envolvido é a transferência de calor. Aqui eu tenho uma coluna de destilação, né?
O objetivo da coluna de destilação é, eu vou ter uma corrente de alimentação e eu quero que o componente mais volátil dessa composição seja enriquecido até sair na coluna. Então eu quero que o que esteja saindo na coluna seja o meu componente mais volátil e o componente menos volátil esteja saindo como produto de fundo na minha coluna. E aqui eu vou ter transferência de massa como meu principal fenômeno, né? E claro, né, eu também vou ter aqui um condensador, aqui eu vou ter um reboiler. Então, além de transferência de massa, eu vou ter transferência de calor. Mas a principal transferência é massa. Aí, quero falar um pouquinho sobre termodinâmica, né? A termodinâmica, ela, ela permite predizer se um processo deve ou não ocorrer. Contudo, nada se pode afirmar sobre a velocidade do processo. Então, imagine que eu tenho um sistema binário. O equilíbrio térmico é marcado pela igualdade de temperatura. Então, se as temperaturas são iguais, está em equilíbrio térmico. O equilíbrio mecânico é marcado pela igualdade de pressões. E o equilíbrio químico é marcado pela igualdade de potencial químico. Beleza? Quando a gente olha para o grafite e para o diamante, e eles estão em equilíbrio térmico e mecânico, nós pensamos que eles estão em equilíbrio. Beleza. Eles estão em equilíbrio térmico e estão em equilíbrio mecânico. Então, nada parece fora do comum. Mas eles não estão em equilíbrio químico. O grafite e o diamante são as formas encontradas do carbono puro na natureza, mas eles se encontram em estruturas físicas diferentes. E isso a gente chama de alotropia. Aqui a gente tem a estrutura do diamante, aqui a gente tem a estrutura do grafite, né? Então são formas alotrópicas do carbono. E a forma mais estável do carbono é o diamante. Então, é esperado que você encontre mais diamante na natureza do que grafite. Mas isso não ocorre, porque o tempo necessário para que o grafite converta-se em diamante é muito grande. Ou seja, a termodinâmica, ela permite te dizer se um processo está em equilíbrio, ou ele se permite dizer o sentido espontâneo de um processo. Então, a termodinâmica, ela permite dizer se um processo pode ou não acontecer e qual é o sentido desse processo. Espontaneamente ele vai para onde, mas ele não permite determinar o tempo que esse processo leva para ser atingido, né? Já os fenômenos de transporte, eles estão diretamente relacionados com o tempo. Por quê? Porque nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ter aqui um recipiente A e B. Aqui está uma temperatura T1, aqui está uma temperatura T2. Se eu digo que T2 é maior que T1, pelo princípio zero da termodinâmica, calor é energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então a gente vai ter um fluxo de calor, uma troca de calor do compartimento B para o compartimento A, né? Porque o compartimento B está a uma temperatura maior que o compartimento A. Então nós vamos verificar uma troca de calor. E se de alguma maneira eu consigo fixar essas temperaturas e digo que eu tenho um regime permanente, esse calor ele vai ser trocado indefinidamente. Contudo, se eu sei que, por exemplo, essas temperaturas estão indo de encontro e um equilíbrio vai ser atingido, eu consigo determinar o tempo que esse equilíbrio deve ser atingido, utilizando fenômenos de transporte. Então, os fenômenos de transporte permitem determinar os tempos relacionados aos processos de troca de propriedades extensivas quando existe uma diferença de uma propriedade intensiva. No caso, a minha propriedade extensiva é calor e a minha propriedade intensiva é a temperatura. Beleza? Então, isso é interessante de se notar. Termodinâmica, nada se fala sobre o tempo. Fenômenos de transporte, que é a termodinâmica do não equilíbrio, está intrinsecamente relacionado com o tempo. Continuando. Aqui eu só quero fazer uma brincadeira, eu quero mostrar as equações básicas, né, pelo menos em coordenadas cartesianas para uma única direção, como as equações são escritas. E observe que elas são muito semelhantes. Aqui eu tenho uma propriedade extensiva, e esse fluxo dessa propriedade extensiva é devido ao gradiente de uma propriedade intensiva. No caso de quantidade de movimento, nós vamos ter um fluxo de tensão de cisalhamento e nós vamos ter um gradiente de velocidade na direção espacial. E aqui eu tenho a minha constante, né, que é a minha viscosidade dinâmica. Aqui eu vou ter fluxo de calor, gradiente de temperatura, condutividade térmica, fluxo de massa, gradiente no caso aqui é a massa específica de A, né,
no caso de uma mistura binária, e aqui eu vou ter a minha constante relacionada à transferência de massa. Então note como essas equações são semelhantes e o tanto que esses fenômenos se assemelham entre si. Vou parar por aqui, é só uma aula introdutória, espero que vocês tenham sentido a necessidade, né, a importância desse conteúdo para um profissional de engenharia química, seja para entender os conceitos, para realizar uma pesquisa, para realizar o projeto de um equipamento numa indústria. Então, esses conhecimentos são imprescindíveis para se ter uma correta compreensão física desses processos no cotidiano e também saber modelar eles numericamente e chegar no resultado de um projeto de um equipamento. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.